E falando em deputado, nós estamos aqui com o deputado federal, né, pelo PSDB, Luiz Fernando Machado. Luiz Fernando, uma boa tarde para você, seja bem-vindo novamente, né? Muito obrigado, André. Sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Eu percebo claramente, todas as vezes que volto de Brasília e posso andar na região de Jundiaí, que a Rede Record tem uma grande audiência. E este programa, especialmente, tem dado a oportunidade de nós prestarmos contas daquilo que temos feito no nosso mandato em Brasília. Aliás, só não lembrar em prestar conta, vamos ver aí uma reportagem a respeito, para a gente começar aí o nosso programa. A Câmara dos Deputados instalou em abril uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição do deputado Luiz Fernando Machado, que obriga prefeitos, governadores e o presidente da República a cumprir um plano de metas com base nas propostas da campanha eleitoral registradas na Justiça Eleitoral. A comissão realizou uma reunião deliberativa no início deste mês para traçar o plano de trabalho e aprovou requerimentos para a realização de audiências públicas. A PEC passará por 40 sessões antes de ser votada. De acordo com o deputado, é preciso que a sociedade tome conhecimento da proposta para que possa pressionar a aprovação da PEC pelo governo. Bom, eu acho que aí o senhor pode continuar exatamente o que a reportagem está colocando. Queria continuar, André, do ponto que a reportagem foi muito feliz, quando diz que é a articulação da sociedade, a pressão da sociedade que faz com que as propostas tenham visibilidade na Câmara Federal. Então é extremamente importante, você, especialmente o nosso cidadão, nossa cidadã, você que é dona de casa, que está assistindo esse programa, onde a política tem um impacto na sua vida, que você realmente acompanhe e pressione. Os políticos precisam ter metas a cumprir, os políticos precisam ter responsabilidade com aquilo que prometem. Deputado, eu queria aproveitar que a gente está, na verdade, primeiro pedir você, telespectadora, obviamente que o Elton não está aqui, você já identificou isso, o Elton está afônico, está ali embaixo, pronto aqui, falando comigo no ponto, chamando a atenção no que for necessário. Mas, enfim, hoje ele não pôde participar do programa porque ele está afônico e vai se tratar de que segunda-feira ele está aqui novinho em folha. Mas eu estava aproveitando aquela história do trabalhador rural, para lembrar de uma questão que está muito em voga e que o senhor, na verdade, participou na Câmara, vetando alguns itens, né, e da qual a presidente da República, Dilma Rousseff, deve agora, por volta de 2 horas, anunciar o Código Florestal, né? Nós estamos falando, inclusive, de uma região muito importante como o Jundiaí, que para nós todos aqui, com a preservação da Serra do Japi, da Mata Atlântica ali. Como é que o senhor vê esses vetos, a importância desses vetos e o que o senhor acha aí que a presidenta deve manter ou não? Bom, André, eu primeiro tenho uma compreensão muito clara de que o Código Florestal, da forma como veio para a Câmara do Senado Federal, veio de maneira razoável. Havia sido feito ali discussões importantes no que diz respeito à preservação das nossas florestas, a não... O projeto, quando saiu do Senado e foi para a Câmara Federal, ele teve inúmeras alterações. E estas alterações que eu tenho batalhado junto com a presidenta Dilma Rousseff para que seja vetada. Nós não podemos admitir no nosso país que aquelas pessoas que desmatam, aquelas pessoas que não têm cuidados com o meio ambiente, aqueles que não têm cuidado com a preservação da vida, possam ter anistia, possam ter perdão. Você diz muito bem, André. Eu venho de uma região aqui do estado de São Paulo, de uma região aqui do nosso país que é muito rica no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Especialmente porque temos ali um grande patrimônio que é a Serra do Japi. Então eu aguardo a manifestação da presidenta da República para que ela vete o Código Florestal, para que ela não permita que a anistia seja concedida a quem desmatou, para que ela não permita que aqueles grandes proprietários de terra utilizem aqueles pequenos proprietários como justificativa para aquilo que foi feito no Código. Tudo aquilo que foi em benefício do pequeno produtor, tudo aquilo que foi em benefício do agricultor decente, do agricultor que preserva, eu estou disposto a trabalhar em conjunto. E tudo aquilo que for benefício para quem desmata e não tem cuidado com as nossas florestas, eu sou absolutamente contrário. Aliás, eu só queria reforçar, o senhor pega num ponto pesado que é exatamente a anistia de quem já
de quem, vamos dizer, já não cumpriu o que deveria no sentido de não desmatar, né? Legalmente, isso aí é importantíssimo, né? Quer dizer, é um absurdo a gente, na altura do campeonato, pegar e simplesmente passar a mão na cabeça e fazer de conta que essas pessoas nada aconteceu, que não cometeram nenhum tipo de crime. Exatamente, André. E a gente não está falando só desculpa, deputado, mas não estamos falando só do desmatamento em si, toda a consequência que isso traz, né? Exatamente. E é muito importante, quando a gente trata do termo técnico, eu sou muito atento a essas questões, quando a gente fala de anistia. O que é a anistia para você que está nos acompanhando pela Rede Record? O que acontece quando você anistia uma pessoa que fez algo errado? Você está dando perdão para aquele que não cumpriu a lei. Ao passo que aquele que cumpriu a lei se sente absolutamente desprestigiado. É como se fosse um bobo. Ou seja, eu pago todos os meus tributos em dia para que o Estado possa funcionar. E aí vem alguém que diz assim, eu não vou pagar os meus tributos e quero que o Estado me perdoe por isso. Como é que fica? Qual a sensação de justiça que nós criamos no país quando nós temos a oportunidade de tratar de maneira desigual aqueles que são iguais? E não como Rui Barbosa fazia, na medida da sua desigualdade. Nós estamos beneficiando a anistia àqueles que desmataram, de fato, um perdão àqueles que agrediram o nosso meio ambiente e nós não podemos concordar com isso. Deputado, eu acho que a hora já de a gente pedir uma pergunta da população para o senhor que acompanha o seu trabalho. Evandro, você pode, por gentileza, colocar aí a nossa primeira pergunta aí? Deputado, qual a sua opinião sobre a lei de acesso à informação? Bom, pergunta da Ilza. Muito boa a pergunta da Ilza. Ilza, eu sou absolutamente favorável à lei de acesso à informação. Por uma coisa muito simples. Tudo aquilo que é utilizado de recursos públicos, tudo aquilo que o poder público gasta, ele deve prestar esclarecimento. Não deve ter nenhum tipo de cortina de fumaça e nenhum tipo de impedimento para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Informações que têm caráter de segurança de Estado, informações que têm caráter de segurança do nosso país, é natural que você mantenha resguardado em razão da segurança institucional. Mas você não pode fazer com que o cidadão que paga suados impostos não tenha acesso àquilo que está sendo feito com o seu próprio recurso. Por isso, sou absolutamente favorável a todo e qualquer acesso à informação que venha esclarecer o cidadão daquilo que está sendo feito com o seu recurso, especialmente com o recurso público. Ok. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Bom, estamos de volta com o programa Notícia e Debate. Para que você que está chegando agora, só lembrando, hoje o Elton está afônico, por isso eu estou aqui no lugar dele, tentando aqui cumprir essa missão que ele faz para vocês aí todos os dias, de segunda a sexta-feira. E hoje quem está aqui como nosso convidado é o deputado federal Luiz Fernando Machado, né, que tem base eleitoral basicamente em Jundiaí. Deputado, eu tenho aqui pergunta já que vieram dos telespectadores, tem aqui do Alexandre de Pedreira. Ele está falando aqui que além de cumprir a meta prometida, os políticos devem ter a capacidade, exercer a capacidade nos cargos que ocupam principalmente na legislação. O senhor é a favor a não aprovação do Código Florestal? Ele mais ou menos respondeu isso, mas eu acho que o senhor podia rapidamente esclarecer o Alexandre de Pedreira. Bom, Alexandre, eu de fato tenho tratado essa questão com muita responsabilidade e sem grandes paixões. Eu tenho uma avaliação muito clara na minha vida pública de que a gente nunca encontra a razão nos extremos. Então não defendo bandeiras extremas, nem que seja para o lado do agricultor, vamos dizer assim, do ruralista, e nem bandeiras extremas que impeçam a produção, que impeçam o preço barato do alimento. Mas o Código Florestal, da forma como foi do Senado para a Câmara, ele estava até numa maneira razoável para ser votado. Mas as alterações que foram feitas na Câmara Federal
permitindo a anistia a desmatadores, não fazendo com que aqueles que fizeram o desmatamento no entorno, por exemplo, de nascentes, tenham que replantar, eu não posso ser favorável. Eu sou contrário a esse Código Florestal que a Câmara Federal fez a aprovação. Eu sou contrário pelas razões que já aqui deixei explícita, que são a anistia aos desmatadores e a falta e a não necessidade da recomposição das áreas, especialmente nas nascentes, como foi aprovado pelo Código Florestal. Deputado, um outro assunto aqui que obviamente hoje é um dos temas que todo mundo fala, reclama, critica, que é saúde. Tem a pergunta aqui da nossa telespectadora Maria, aqui de Campinas, né? E ela pergunta se o que o senhor tem a dizer sobre as 30 horas trabalhadas na área de saúde, se isso já foi resolvido ou não, como é que caminha isso? Ela deve estar tratando especificamente da questão da enfermagem. Não foi ainda aprovado pela Câmara Federal este projeto. Nós temos um projeto tramitando em nível federal que estabelece a jornada máxima de trabalho para o enfermeiro de 30 horas. Ainda não foi aprovado esse projeto. Mas eu quero te adiantar, Maria, que sou favorável sim. Acredito que os enfermeiros, todos aqueles que lidam com a saúde, precisam estar no seu perfeito estado de tranquilidade, de qualidade para poder exercer um bom trabalho. Por isso acredito que de fato nós precisamos aprovar urgentemente esse projeto que dará qualidade aos nossos enfermeiros e aos outros que também trabalham na saúde. Bom, eu vou pedir para que a gente coloque aí então a pergunta do Ederson. Deputado, como está o programa de metas do Executivo? Bom, nós estamos fazendo audiências públicas. A comissão especial que trata do programa de metas do Poder Executivo já foi criada. Nós estamos agora fazendo inúmeras audiências públicas para poder chegar a um denominador comum naquilo que diz respeito os deputados que podem opinar acerca do projeto. E neste caso específico, com a nossa comissão especial em funcionamento, eles estão fazendo essas opiniões, estão dando essas opiniões. E nós aguardamos as 40 sessões para que em breve possamos votar no plenário da Câmara Federal e, quem sabe, dar essa boa notícia às cidades. O gestor público precisa ter compromisso com o avanço das cidades, compromisso com o futuro das cidades. E isso eu acredito que se dará através de programas e metas que sejam cumpridos. Eu, na verdade, queria só apimentar um pouco a conversa. Lembrando que a gente vem afunilando aí com a ficha limpa, mas esse tipo de instrumento no sentido de tentar cada vez mais tornar transparente a gestão pública. Exatamente, André. O que nós precisamos fazer? Com que o cidadão que vai às urnas de 4 em 4 anos possa ter a convicção de aquilo que é depositado em termos de sonhos, de expectativas, através de um plano de governo, seja cumprido. Eu dou um exemplo muito claro, eu tenho muita segurança para falar, porque fui vice-prefeito na cidade de Jundiaí, do prefeito Miguel Haddad, prefeito que está no exercício do seu mandato e percorre metas a vencer. Eu nunca participei de uma reunião enquanto vice-prefeito, que era na cidade de Jundiaí, para nós não termos uma definição de uma meta para cumprir, de um trabalho a ser estabelecido, de algo a ser perseguido e sempre com o objetivo de fazer com que a vida do cidadão pudesse melhorar. Então o programa de metas é isso, é uma forma, como disse o André, uma forma de você estabelecer com o cidadão um elo mais fácil, um elo mais forte, um elo que de fato possa representar qualidade de vida nos municípios brasileiros. Bom, eu acho que mais uma questão aqui que vem dentro do tema que nós estamos abordando é a pergunta da Catarina. Vamos colocar aí no ar, por gentileza. Como está a Comissão das Minorias, deputado? Bom, a Comissão das Minorias tem funcionado na Câmara Federal. É uma comissão temática, é uma comissão que trata de inúmeros assuntos ligados a minorias. E por muitas vezes as pessoas não têm a compreensão do que é minoria no Brasil. Nós estamos tratando nesta comissão de quilombolas, nós estamos tratando de indígenas, nós estamos tratando de pessoas que por muitas vezes não têm a capacidade de organização para que possa fazer os seus pleitos ter eco na Câmara Federal. Então a Comissão de Direitos Humanos e Minorias tem funcionado na Câmara Federal, sou membro desta comissão e acredito que a gente vai poder fazer um bom trabalho em benefício do nosso país. Deputado, tem aqui uma pergunta do Paulo Lima. Ele está fazendo uma questão que atinge, na verdade, a região toda, e ele coloca o seguinte, que
vem mais uma vez falar, e não está dizendo que ao senhor exclusivamente, mas vou colocar esse tema em questão, que é a extensão dos trens suburbanos da CPTM até Campinas, né? Que isso, na verdade, facilitaria a vida de quem está em Valinhos, Vinhedo, Louveira. O que o senhor tem com relação a dizer a isso? O que o senhor pode fazer junto ao governador Geraldo Alckmin para que este sonho aí de grande parte da população seja efetivado e, na verdade, a gente não fique na espera desse, talvez, do TAV aí, que é um sonho mais megalomaníaco, né? Olha, André, eu vou pegar essa sua observação com relação ao TAV. Nós temos tantas questões para decidir e resolver investir na nossa região, que diz respeito à fluidez do trânsito, à mobilidade urbana, o transporte de passageiros do interior do estado para a capital. Existe um fluxo muito alto de pessoas que estão morando aqui na nossa região, não só na região de Campinas, mas também na região de Jundiaí, que vão a São Paulo, que trabalham em São Paulo. Então nós precisávamos ter prioridade nos investimentos. Eu acredito muito que essa extensão deva ser feita, mas ela somente poderá ser feita com apoio e investimento do governo federal. Então, quando você pega a prioridade do investimento na ordem de 60 bilhões de reais para um trem de alta velocidade, o famoso trem-bala, e você não resolve anteriormente questões como esta que você coloca, você tem um atraso na vida do cidadão. Para que servirá o trem-bala? Para transportar pessoas do interior de São Paulo ao Rio de Janeiro? Nós já temos a ponte aérea, que funciona muito bem. Nós já temos o aeroporto de Viracopos, que atende muito bem essa demanda. Nós temos o aeroporto de Congonhas, até mesmo o aeroporto de Guarulhos. O que nós precisamos fazer é investir em transporte para a massa, transporte para uma grande quantidade de pessoas. E é exatamente esse que você está se referindo. É você investir nesta região do estado para que o trem possa levar até a capital com qualidade, com serviços, com segurança, a este cidadão que tanto clama por uma boa qualidade de serviço público, especialmente de transporte público. Eu vou só reforçar aqui, deputado, na verdade é mais um comentário que a pessoa faz, eu acho que é Rui Kerr, de Americana, falando que temos que fazer a estrada de ferro funcionar, a população precisa disso. Só lembrando que a gente teve esses acidentes recentes até do metrô e com a própria parada de algumas linhas em São Paulo, problemas técnicos, mas enfim, e que dá essa impressão de que realmente a ferrovia, de uma maneira geral, está em segundo plano. Mas olha, se nós percebermos a ótica do investimento do poder público, André, tudo aquilo que nós podemos perceber que não está dentro da prioridade, a sociedade observa, o cidadão observa. Ele percebe que não há prioridade no transporte coletivo quando ele percebe que não há investimentos para o transporte coletivo. Recentemente nós tivemos o anúncio por parte do ministro da Fazenda, Guido Mantega, da redução do IPI para o carro 1.0. Ótimo, as pessoas precisam ter acesso aos carros. Mas será que nós não teríamos uma linha de financiamento para a mobilidade urbana? Para investir em VLT, para investir em BRT, para investir em modelos de transporte que sirvam à massa e não sirvam individualmente a este ou aquele. Você tem razão, não é prioridade para o governo federal investimento em mobilidade urbana. E nós podemos dizer que não é prioridade e nós não vemos os recursos chegarem para os estados investirem especialmente na mobilidade urbana. Deputado, falando em prioridade, uma outra prioridade é a educação. Tem uma pergunta aqui que vai falar sobre a questão da Universidade de Jundiaí, mas eu gostaria que o senhor respondesse isso logo após o nosso intervalo. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Notícias em Debate dessa sexta-feira, dia 25, agora são 2h28 e nós estamos aqui com o deputado federal Luiz Fernando Machado. Deputado, antes de fazer qualquer pergunta, vou passar aqui o Antônio Carlos de Jundiaí, ligou para o senhor para parabenizar pelo excelente trabalho que o senhor vem fazendo na Câmara Federal e pela sua carreira política. Mas eu tinha deixado no ar aqui uma pergunta sobre uma outra prioridade, que é a educação. Aliás, tem a pergunta, vamos ver a pergunta do Joel, por favor. A Universidade Federal de Jundiaí vai sair do papel? Eu só queria complementar, deputado, que o Marcelo também de Jundiaí faz mais ou menos o mesmo. Como está o andamento? Jovens, são perguntas que interessam bastante as pessoas que moram, não só em Jundiaí, mas em toda a região.
Eu quero contar a vocês que eu estive há cerca de 90 dias com o prefeito Miguel Haddad conversando com o ministro da Educação, à época, o Fernando Haddad. E ele nos colocou uma questão muito objetiva. Disse que o governo federal tinha o objetivo, ou tem, não sei, de fazer uma universidade federal em parceria com o governo do estado de São Paulo, numa área em Franco da Rocha, que pertence ao governo do estado de São Paulo. Naquele momento, foi dito pelo ministro Fernando Haddad de que a Universidade Federal, se fosse, iria para Franco da Rocha. O prefeito Miguel Haddad saiu imediatamente deste encontro e buscou alternativas junto ao governo do estado de São Paulo para a instalação de uma universidade pública do estado de São Paulo em Jundiaí. Hoje, eu percebo que a viabilidade maior é pela instalação de um campus da Unesp, de um campus da Unicamp, de um campus, enfim, de uma universidade que seja gerida pelo estado de São Paulo. Não porque o governo federal não queira fazer o investimento na cidade, mas porque nos disse o ministro de que a prioridade para aquela região seria a Universidade em Franco da Rocha. Nós estamos trabalhando com muito afinco. Eu, o prefeito Miguel Haddad e o deputado estadual Ari Fossen, para que nós tenhamos o quanto antes uma universidade pública em Jundiaí. E hoje eu percebo como o caminho mais fácil a ser percorrido uma universidade que seja pública e do governo do estado de São Paulo. Deputado, aproveitando que nós estamos falando de Jundiaí, tem uma pergunta aqui também no telespectador, acho que é Rogéria, de Jundiaí, ela falando como é que o senhor pode ajudar para solucionar os problemas de trânsito que tem, falando de mobilidade urbana, né, a partir do Retiro até a Avenida Jundiaí. E com a construção de condomínios, aquilo lá vai ficar difícil. Ela tem razão, o Retiro é uma região, o Retiro, ela se refere a uma região ali da nossa cidade, da cidade de Jundiaí, que está no campo de expansão do vetor oeste. E a Avenida Jundiaí é exatamente um ponto de transposição, onde você transpõe a rodovia Anguera para este vetor oeste que dá ligação para a região do Retiro. Você tem razão, nós precisamos fazer investimentos em mobilidade, investimentos pesados em infraestrutura, investimentos como, por exemplo, a reorganização do anel viário da Avenida Jundiaí e as alças de acesso para São Paulo feitas através da Avenida 9 de Julho. Então nós sabemos dos investimentos, nós temos todo o conhecimento da complexidade que é para o cidadão que hoje mora no Retiro, para o cidadão que mora na Ponte São João, que são ligações da cidade de Jundiaí que necessitam de investimentos pesados em mobilidade urbana. Qual é o problema? O problema é que o recurso que vem do governo federal é um recurso muito pouco, é um recurso muito pequeno, é um recurso muito baixo. É importante que a cidade e a sociedade saiba que 65% de tudo que se arrecada de tributo neste país só tem como direção um cofre, que é o cofre do governo federal. O restante está concentrado nos governos de estado e muito pouco sobra para os municípios. Município com capacidade de investimento própria em mobilidade urbana, em obras pesadas de infraestrutura, é muito difícil de se ver. Nós estamos caminhando lá em Brasília, tentando buscar recursos para consolidar esses investimentos em infraestrutura. Bom, já que nós estamos falando de região, investimentos na região, a gente tem uma pergunta da Márcia. Por favor, coloque aí na tela para a gente. Quais emendas o senhor conseguiu recentemente para a região? Márcia, tenho conseguido emendas com prioridade para a saúde. Tenho atendido entidades assistenciais, como por exemplo a APAI. Recentemente a APAI de Várzea Paulista, quero aqui fazer justiça, um belíssimo trabalho realizado na cidade de Várzea Paulista por essa instituição que é a APAI. Recebeu 370 mil reais para investimentos na sua sede, para a expansão da sua sede em Várzea Paulista. Tenho conseguido recursos para o SEAD, que é um centro de recuperação para as pessoas que são vítimas da drogadição. Este é um tema muito importante que precisa ser discutido. Tenho conseguido recursos na saúde para construções de unidades básicas de saúde, para reformas de unidades básicas de saúde, para investimentos no Hospital São Vicente. Eu tenho prioritariamente investido os recursos aonde se tem a necessidade na saúde pública e também na segurança pública. Deputado, a gente já tem ainda uns 2 minutinhos, tenho aqui várias questões e com relação à saúde que o senhor falou, que é também uma prioridade, obviamente, básica e que a população sente muito, né? Aqui o Jorge de Jundiaí fala, se fala tanto em Copa do Mundo e a saúde pública, como fica? Acho que o senhor pode reforçar. E tem o Idalêncio de Montemor,
que na verdade até perderam a maternidade lá, não é? Ele está perguntando aqui se quando é que a gente vai conseguir exatamente como conseguir mais verba para a saúde para que termine esse caos e se possa, na verdade, investir mais em médicos e aparelhar melhor tanto postos de saúde como hospitais. André, olha, o nosso telespectador, é o que eu disse no início do programa, ele sabe exatamente onde o calo aperta. Ele sabe exatamente onde está a necessidade do poder público investir. E a saúde pública tem, de fato, uma grande necessidade de se ter investimentos por parte do governo do estado e também por parte do governo federal. Vou dar um exemplo para vocês. Os municípios, onde nós moramos, cada um mora na sua cidade, cada um procura o atendimento público na sua cidade. Então, quando você tem os municípios tendo que investir o seu orçamento na saúde pública a mais do que pode, você naturalmente tem uma perda de qualidade para o cidadão. Um chamado que faço: governo federal, nos ajude, corrija a tabela SUS. Precisamos tratar bem dos nossos pacientes nos nossos municípios. Bom, é um assunto extenso e que a gente vai ter outras oportunidades para falar isso.